Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as supurações pulmonares, mais especificamente sobre as bronquiectasias e abscesso pulmonar, que são as causas aí bem frequentes de internação hospitalar e tem uma gravidade bastante variável. Começando então pela bronquiectasia, que é uma dilatação irreversível de um ou mais brônquios proximais e de médio calibre, em virtude da destruição dos tecidos musculares elásticos que dão sustentação à parede brônquica. Então, a bronquiectasia ocorre quando há a destruição estrutural da árvore brônquica. O mecanismo de ação é através da destruição desses tecidos musculares, fazendo com que perca a conformação anatômica, levando ao acúmulo de secreção. Essa alteração estrutural da arquitetura brônquica torna a via aérea sinuosa, flácida e parcialmente obstruída por secreção purulenta e viscosa. Então, quando a via aérea perde sua conformação anatômica normal, ela começa a acumular secreção de forma patológica, e esse acúmulo de secreção purulenta e viscosa leva o paciente a apresentar a forma clínica de supuração. Quanto à etiologia da bronquiectasia, ela é bastante variável, sendo indefinida na maioria dos casos. Aí cerca de 30% dos pacientes não tem uma etiologia definida. Mas de um modo geral, as causas das bronquiectasias são as patologias que levam ao acúmulo crônico de secreção ou as infecções de repetição. De forma que 35%, em torno de 35% das bronquiectasias são causadas por pneumonia de repetição ou tuberculose. As doenças granulomatosas são aí responsáveis por cerca de 9,8% a 10% dos casos. E as outras causas, como pneumonia intuctínica, hipogama-globulinemia, aspiração, corpo estranho, trauma, representam aí em torno de 10% das causas, dos fatores causais das bronquiectasias. O que ocorre então é que a quebra da defesa do paciente, da árvore respiratória, esse estímulo causal, ele pode ser causado por um agente infeccioso ou corrosivo e levar a uma lesão epitelial com acúmulo da secreção nos brônquios, que vai impedir então a drenagem e a depuração eficiente, causando aí uma obstrução e estase que farão com que a infecção se perpetue. Isso vai causar então a dilatação brônquica e, consequentemente, a doença pulmonar progressiva. Quanto à forma, as bronquiectasias elas são classificadas em bronquiectasias cilíndricas, varicosas ou císticas. E aí, a depender de cada classificação, as particularidades de cada uma e a gravidade de cada uma também. As bronquiectasias cilíndricas ocorre quando o brônquio encontra-se uniformemente dilatado.
A sua parede fica espessada como um todo e dirige-se para a periferia pulmonar sem sem aquela diminuição natural anatômica. Então, é uma bronquiectasia cilíndrica. Na bronquiectasia varicosa, onde as constrições locais causam um contorno brônquico irregular e noduloso, como se fossem varizes mesmo. Então, essas áreas na bronquiectasia varicosa, elas alternam entre áreas de constrição e áreas de dilatação, semelhante ao aspecto das varizes de uma safena, por exemplo. E a bronquiectasia cística é a forma mais agressiva, mais severa das bronquiectasias. Comumente ela é encontrada nos pacientes com fibrose cística. Nessa forma, o brônquio ele está dilatado, formando grupos de cistos cheios de secreção e ar. O paciente com essa forma de bronquiectasia tem apenas cerca de 25% do número normal de subdivisões brônquicas. Então, ela é considerada a mais severa. Dando uma reforçada na fisiopatologia da bronquiectasia, acredita-se que ela seja resultante do acúmulo da secreção infecciosa e inflamação crônica no interior da via aérea, que progride com a obstrução da árvore brônquica. Após essa obstrução, ocorre um infiltrado do parênquima pulmonar. O start do processo infeccioso está com o dano do epitélio pulmonar e consequente redução do mecanismo de defesas mucociliar, impedindo com que ocorra a depuração eficiente dessa secreção da árvore brônquica. Então, dessa forma, o quadro clínico do paciente, na maioria das vezes, eles se manifestam com sintomas logo na infância, com infecções respiratórias de repetição, tosse crônica, hipersecreção, e na maioria das vezes ela é bem purulenta, daí a supuração pulmonar, são fétidas e uma causa importante de halitose nessas crianças. A hemoptise, ela pode ocorrer nas formas de bronquiectasia seca. Então, nessa bronquiectasia hipersecretiva é menos comum ter caso de hemoptise. Perda de peso, dificuldade de ganho de peso também está bastante presente. E a dispneia, como é de se esperar, é um dos sintomas mais encontrados. No exame físico desses pacientes, a gente pode encontrar os dedos hipocráticos ou baqueteamento digital, cianose, taquipneia. Na ausculta respiratória, a gente encontra roncos grosseiros, estertores bolhosos. O exame físico desses pacientes é bem rico, é bem cheio de dados para a gente chegar ao diagnóstico. Mas até pouco tempo atrás, a broncografia era o exame de eleição, era o procedimento diagnóstico mais preciso para avaliação desses pacientes, porque era injetado contraste na via aérea e esse contraste ele contrastava toda a árvore respiratória, então o diagnóstico era bem preciso através da broncografia. Mas atualmente a tomografia de tórax ela é preferível por não ser invasiva e evita essas possíveis reações alérgicas do contraste que define e mesmo assim ela define muito bem a anatomia da bronquiectasia.
A bronquiectasia cilíndrica, ela é confirmada pela presença de linhas paralelas. Então é bem fácil. Aqui numa broncografia a gente vê que a imagem é muito bonita. A gente identifica facilmente a bronquiectasia cilíndrica aqui nessa broncografia. E na tomografia aqui ao lado a gente consegue observar outro sinal que é bem importante no diagnóstico de imagem, que é o anel de Sinetti, que paralelo a um vaso tem o brônquio. Então o vaso nós observamos branquinho, preenchido por sangue, e a dilatação do brônquio junto a esse vaso. Então forma um sinal que a gente chama de anel de Sinetti. Então são sinais que a gente procura nos exames de imagem que são bem característicos das tomografias, das bronquiectasias. Na bronquiectasia varicosa, a gente consegue identificar o contorno irregular e noduloso dos vasos. E na bronquiectasia cística, a gente consegue identificar, ela é identificada por espaços císticos grandes com presença de ar, pode ter presença hidroaéreo com aparência de favo de mel. Então, as dilatações são maiores nas bronquiectasias císticas. O tratamento da bronquiectasia consiste basicamente em aliviar os sintomas supurativos e evitar complicações como abscessos, hemoptise. Consiste em controlar os sintomas de exacerbação supurativas anuais que esse paciente apresenta, reduzir principalmente a morbidade e a mortalidade, porque há uma patologia crônica, então a gente precisa buscar uma sobrevida de qualidade para o paciente. O manejo clínico é bem sucedido, dependendo do diagnóstico precoce. Então, quanto antes for realizado o diagnóstico da bronquiectasia, mais sucesso o manejo clínico vai ter. E essa terapia inclui o uso de antibióticos específicos, fisioterapia com drenagem postural gravitacional, e quanto antes começar esse tratamento, melhor vai ser para o paciente